Qual foi a origem da Páscoa na Bíblia Sagrada? Bem, a Bíblia conta na história do livro do Êxodo como Deus, com mão forte, tirou o povo de Israel da opressão do Egito. E na noite em que Deus libertou o povo de Israel, ele deu várias ordens através de Moisés. Uma delas é que eles deveriam matar um cordeiro, sacrificá-lo ao Senhor, comer a sua carne com ervas amargas, comerem também um pão sem fermento, quer dizer, um pão que foi preparado com pressa. E além disso, eles deveriam naquela noite pegar o sangue daquele cordeiro e passar no umbral das suas portas. Por quê? Porque o anjo da morte passaria matando todos os primogênitos do Egito, mas poupando aquelas casas que tinham o sinal com o sangue do cordeiro. Pelo fato do anjo poupar essas casas, ele literalmente saltava essas casas sem fazer nenhum dano aos que estavam ali. Eles então tiraram a palavra pular, ou saltar, que seria a palavra Pessar em hebraico. E da palavra Pessar veio a palavra Páscoa, ou Pascha em grego, Páscoa em português. Então Páscoa, Pessar, significa pular sobre, ou saltar, sabe? Pular, tirar, saltar. Então, como o anjo saltava aquelas casas, daí que veio o nome Páscoa. Agora, quando Jesus veio a esse mundo, Jesus veio como um judeu. Os primeiros discípulos de Jesus eram judeus. O próprio João Batista, que provavelmente foi criado aqui em Qumran, ele também era judeu. Todos os autores do Novo Testamento, com possível exceção para Lucas, eram judeus. Então Jesus, aproveitando a festa da Páscoa, e Jesus foi realmente condenado numa festa de Páscoa, ele instituiu a Páscoa cristã, que foi um ressignificado da Páscoa judaica. E quando Jesus fez isso, ele chamou os discípulos, realizou a ceia pascal. O evangelho não é muito claro em dizer se Jesus tinha consigo ali o cordeiro pascal também ou não. Sabemos que ele realizou essa ceia em Jerusalém, e pelo menos dois elementos estão claros ali presentes na Santa Ceia. O vinho, que certamente era não fermentado, e o pão também sem fermento. E Jesus, tomando o vinho e o pão, os abençoou, repartiu para os seus discípulos e disse: este é o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vocês. E vocês vão sempre repetir essa cerimônia, anunciando a minha morte até que eu venha. O apóstolo Paulo depois vai dar um significado teológico mais forte, mais preciso em relação às palavras de Jesus, explicando que Jesus é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como disse o evangelista João, replicando as palavras de João Batista. Agora, já que eu falei de João Batista, e falei de João Batista, provavelmente passou a infância dele aqui, exatamente nessa sala onde eu estou. João Batista pode ter caminhado aqui, porque tudo indica que ele viveu um tempo com a comunidade que estava aqui no Mar Morto. Numa outra oportunidade eu posso dizer as razões que nos levam a acreditar nisso. E o fato é que a comunidade que estava aqui também partilhava de um judaísmo próximo ao judaísmo de Jesus, e muita coisa hoje nós perdemos a informação, porque temos 2000 anos. E de acordo com os manuscritos que foram encontrados aqui nesse lugar, os essênios, nome desse grupo que habitava aqui em Qumran, eles diziam que havia uma profecia que quando o Messias chegasse, ele iria repartir o pão e o vinho, iria instituir uma refeição sagrada para todo sempre. Então Jesus, de certa forma, ao ressignificar a Páscoa, ele estava fazendo jus àquela expectativa que os judeus da sua época tinham e que nós só fomos saber após a descoberta dos manuscritos que estavam nesse lugar aqui, tá certo? Por isso, então, Jesus instituiu a Santa Ceia, que é um ressignificado da Páscoa dos judeus.